Boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana em conexão com Sintramar. E hoje o tema é extremamente importante. Eu pediria que não só os trabalhadores do Sintramar, os nossos amigos movimentadores de carga e descarga, mas os trabalhadores em geral, né, que trabalham, que saem todos os dias pela manhã, até os que trabalham durante a noite também, prestassem muita, mas muita atenção da importância de você regularmente estar indo ao médico, cuidando da sua saúde, cuidando da saúde do seu trabalho específico, no caso dos nossos movimentadores que pegam pegam pesos diariamente e claro, né, às vezes você fala assim, eu falo porque vou eu me julgar aqui. Eu falo, não preciso de médico, estou bem, estou com saúde, estou firme, né? Mas a hora que bate alguma coisa, aí você corre no médico. De repente, quando você for correr, pode ser tarde. E essas dúvidas nós vamos tirar hoje aqui. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Jarbas Manso Figueiredo, ele que é médico ocupacional do trabalho da Promed. Dr. Jarbas, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, telespectador. Nós estamos aqui a convite do Sintramar para tentar explanar para vocês o que significa medicina ocupacional, ou seja, a medicina do trabalho, voltada para o trabalhador. Então nós estamos à disposição de tudo que se possa envolver com a medicina ocupacional. Doutor Jarbas, vamos começar, como diz o outro, pelo começo, né? Certo. O trabalhador, ele começou, vai começar a trabalhar. O primeiro passo é ele ir ao médico ocupacional, ao médico do trabalho, para fazer aquele exame, né? Como que funciona? Como funciona no caso do Sintramar? O movimentador, ele vai na sua clínica e quais são os passos? O trabalhador de início, ele tem que procurar seu sindicato para receber uma guia de encaminhamento. E essa guia de encaminhamento já vem especificado os exames que ele tem que fazer, porque dependendo da área que ele for trabalhar, uma Copebras, uma Petrocoque, tem exames específicos de acordo com o médico de lá, porque são riscos diferentes. Então o trabalhador faz exames de acordo com esses riscos. Vamos supor, negro de fumo, benzeno, tolueno, ruído. Então, para defender o trabalhador e ele não se expor, pode até se expor trabalhando nisso aí, mas todos os exames são baseados naquilo para proteger o trabalhador, fazendo depois um exame periódico, ver se ele não esteve exposto a algum risco. Então, de início, ele tem que procurar o sindicato e fazer, porque hoje o Ministério do Trabalho exige que todo trabalhador faça os seus exames específicos. Agora, doutor Jarbas, no caso de o trabalhador for lá na Promed, passar por esses exames e acusar algo que ele não estará apto a ir ao trabalho, existe através da Promed, junto com o sindicato, um tratamento para que ele possa estar apto e ir ao seu trabalho? Até hoje, por exemplo, faz um ano que a gente tem uma assistência, que a gente dá uma assistência para Sintramar, e eu não peguei ainda nenhum caso específico de uma inaptidão para o trabalho, exceto um indivíduo que estava iniciando uma tuberculose. Então a gente detecta no raio-x, por exemplo, uma atividade bacteriológica de tuberculose, automaticamente eu faço o encaminhamento, encaminhando para o hospital, normalmente o PAMOS, né, lá em Cubatão, ou aqui em Santos, no posto de saúde, porque o posto de saúde é que está habilitado a tratar uma tuberculose, porque eles mesmos fornecem o medicamento para tuberculose. Então se pega um caso, já peguei também, um caso de problema cardíaco, que o cardiologista indicava um teste ergométrico, que é um exame, por exemplo, muito mais sofisticado, mas a gente faz o encaminhamento. Se ele não pode, o próprio Sintramar tem ajudado a gente
a desenvolver tudo isso aí para não deixar o trabalhador desamparado. Desamparado. Né? Verdade. Agora, doutor Jarbas, dentro desses exames que são feitos, claro, o senhor já pontuou que dependendo da sua função, o trabalhador tem do local tem a sua abrangência de exames. Exatamente, sua abrangência de exames. Agora, vamos pontuar uma função em especial, que é o movimentador que vai trabalhar lá no retroporto, que carrega sacas de açúcar, de café, e que não é fácil, é um trabalho árduo, que mexe com todo o corpo, né? Principalmente com a coluna, com o pescoço, com a cabeça, carrega aquele saco na cabeça. A Juliana está colocando algumas imagens aí, como que é o dia a dia desse trabalhador. Em específico nessa função, quais são os exames que são feitos, não só antes dele se iniciar ao trabalho, mas os exames periódicos, que eu acho que, o senhor me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou médico, mas eu acho que o trabalhador ele tem que ter uma periodicidade de ir ao médico, de se cuidar. Não é só lá, estou apto, vou trabalhar e está tudo certo. Normalmente, em áreas mais agressivas, a gente dá uma periodicidade de 6 meses. A área do trabalhador movimentador é uma coisa árdua, né? Que ele executa com muito esforço físico e ele tem que fazer para todas as indústrias ali, audiometria, exame clínico para ver pressão arterial, eletrocardiograma, espirometria, que é uma prova de função pulmonar, que ele vai soprar para ver como que está o pulmão dele, né? E raio-x de coluna. O raio-x de coluna realmente é para verificar o estado da coluna dele. Mas se um trabalhador desse vem fora desses exames, eu estou com muita dor na coluna, assim, assado, a gente encaminha normalmente para um ortopedista, porque isso é uma coisa que até o presidente tinha falado, que ele tem vontade de fazer uma coisa assim, de um convênio com o trabalhador avulso, mesmo com carteira avulso. E a gente está propondo, todos os casos, por exemplo, que tem, ele faz o exame de urina também. Muito comum hoje em dia é infecção urinária. Eu mesmo já ponho no exame dele uma receita para infecção urinária. Ou então uma verminose, porque é muito comum, um ascaris, que é a lombriga, a famosa lombriga, ou giardia. Então tem muito. Eu pego os exames quando eu vou entregar, e ele não significa que ele está inapto. Claro. Ele vai trabalhar, mas tomando a medicação que a gente receita. E quando foge da área, por exemplo, um cara com uma hipertensão severa, uma hipertensão arterial, tem que fazer o quê? Ir para um cardiologista e começar a tomar medicamento. Vai ter que retornar lá. Então, esses casos, eu indico, encaminho ao cardiologista, faço sempre uma indicação, procurar cardiologista, porque ele vai ter que retornar esse cardiologista, ver se a medicação está fazendo efeito, para ele manter a normalidade e não ter um derrame, não ter um infarto. Então a gente sempre dá uma conduta, agora, não deixando ele ao léu. Né? Doutor Jarbas, lá na Promed tem todos esses equipamentos para fazer os exames, tem toda a estrutura, o trabalhador ele vai lá, como é que funciona? E eu já quero até pedir aqui, diante das câmeras, se o senhor desse uma oportunidade que nós possamos ir lá na sua clínica, porque às vezes o trabalhador, né? Inclusive a semana passada eu fiz uma matéria com o Dr. Gustavo, né? Fui eu e o Alessandro Rasteiro, que é o dentista que é parceiro do Sintramar. E eu fui lá para até eu, que tenho medo de dentista, fui lá para tirar esse medo e mostrar para o nosso trabalhador, para o telespectador, que não precisa ter medo. Hoje no dentista tem equipamentos avançados, recursos, aquele barulhinho do motorzinho já diminuiu o barulho, né? Então não precisa ter medo. Então eu queria mostrar para os trabalhadores como que é a clínica, e de repente eles pensam, fazer um exame, tem uma máquina lá assim, o senhor permite? Claro, com o maior prazer. Então, você está convidado a conhecer minha clínica. Você vai ver lá, tem audiômetro para avaliar a audição, tem o espirômetro para avaliar condição pulmonar, tem oftalmologista para fazer exame de vista, eletroencefalograma, o cara faz um eletroencefalograma,
faz um eletrocardiograma, entendeu? Exames de sangue ele faz todos, tem tudo lá, tá certo que a gente só precisa do hemograma e dos ácidos, quando ele está exposto a benzeno, tolueno, xileno. Então esses são ácidos específicos, para ver se ele tomou alguma exposição, se ele ficou exposto a esse tipo de... E esse produto tóxico pudesse intervir na saúde desse trabalhador. Em especial no município de Cubatão, por causa das indústrias químicas, é que isso pode acontecer com mais com maior número, né? Inclusive tem muitos trabalhadores do Sintramar lá em Cubatão, na Cabocloro, na Vale Fertilizante, Petrocroc, enfim, por aí vai. Doutor Jarbas, eu quero pedir licença ao senhor. Esse papo é extremamente interessante, como eu disse na abertura do programa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero tocar num tema também extremamente importante, que é com relação ao afastamento, né? Quando o trabalhador ele fica afastado. E eu já vou deixar até a pergunta antes do intervalo. O trabalhador ele está afastado por, vamos supor, problema no joelho ou na coluna, no caso dos nossos amigos movimentadores. E aí ele vai na perícia médica no INSS e é atendido por um ginecologista, nada contra os ginecologistas, longe disso, ou de repente por uma dermatologista, ou de repente por um otorrino. Isso acontece muito e eu quero conversar com o senhor sobre isso na volta do intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes.